Pessoal, vamos lá então terminar o conteúdo dessa semana, vendo o tema 5, sobre as ligações químicas. Bom, o que é uma ligação química então? Uma ligação química nada mais é do que a união entre os átomos, tá? A união entre os átomos é o que a gente chama então de ligação química. E ela pode ser classificada em 3 tipos, que a gente vai ver já já, tá? Ela pode ser classificada em iônica, covalente ou metálica, certo? Bom, daqueles elementos químicos, né, que a gente viu no vídeo anterior, que fazem parte da tabela periódica, aqueles são os elementos químicos, né, conhecidos, né? 92, a gente sabe, 92 elementos químicos da tabela periódica são encontrados na natureza, o restante são elementos químicos produzidos artificialmente, né? São elementos químicos artificiais. Só que nós temos, através daqueles elementos químicos, né, a gente tem a combinação, né, de átomos dentro daqueles elementos químicos, né? E aí, devido a essa combinação, né, dos átomos desses diferentes elementos químicos, a gente tem então a formação de milhares e milhares de substâncias, tá bom? O que a gente conhece, né, que os cientistas conhecem aproximadamente, né, eles calculam que exista aí aproximadamente cerca de 80 mais de 80 milhões de substâncias, tá? Então, de todas essas milhares e milhares de substâncias químicas diferentes, como que a gente obtém, né? Como que a gente consegue ter tanta substância química assim diferente, né? Sendo que a gente só tem assim 92 elementos químicos diferentes e mais alguns que são 92 elementos químicos que são naturais e mais alguns que são artificiais, né? É graças a essa combinação entre os átomos, tá? Então, devido a essa grande combinação entre os átomos, né, de diferentes elementos químicos, isso é que é capaz de produzir, né, uma enorme, né, na verdade, né, não é nem uma grande, é uma enorme variedade, né, de substâncias químicas, né, que ultrapassa aí os tantos e tantos milhões de substâncias, tá bom? Bom, para que as substâncias químicas sejam formadas, né, para que as ligações químicas aconteçam, né, para que as ligações entre os átomos, que é a ligação química, né, para que a ligação química entre os átomos aconteça, é necessário que os átomos, primeira coisa, né, se aproximem, tá? Então, ao se aproximarem, os átomos ao se aproximarem, duas coisas, né, dependendo da característica, né, dos átomos, duas coisas podem acontecer. Primeiro, eles podem perder ou ganhar elétrons, tá? Que é o caso na formação de íons, né? Que a gente já até aprendeu. Ou eles podem compartilhar essas partículas, compartilhar os elétrons, tá? Então, quando os átomos se aproximam, duas situações podem acontecer. Isso vai depender das características de cada átomo, tá? Ou então eles podem ganhar ou perder elétrons, ou eles podem compartilhar os elétrons, tá bom? É importante sempre ressaltar que isso vai acontecer apenas na camada de valência, tá bom? Sempre na camada de valência, ou seja, sempre na última camada eletrônica da eletrosfera. A camada mais externa da eletrosfera, do átomo, tá bom? Bom, existe uma característica, né, que alguns cientistas aí, alguns físicos químicos, né, determinam, né, de que os átomos, eles têm uma tendência, né, de se combinarem obedecendo a certas regrinhas, né? Por exemplo, eles acreditam que
os átomos têm uma certa tendência a se combinarem e a garantir, né, uma forma, né, de configurar com que a última camada eletrônica, a camada de valência, apresente sempre 8 elétrons, tá? Que é a característica dos gases nobres, com exceção do gás hélio, tá? O gás hélio é o único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na camada de valência, né? Até porque o gás hélio ele só tem uma camada eletrônica, como ele só tem 2 prótons, ele também só tem 2 elétrons, tá? Todos os outros gases nobres, olha, eles apresentam sempre na última camada eletrônica, no caso do neônio, por exemplo, é a camada L, 8 elétrons. Argônio, a camada de valência, é a camada M, 8 elétrons. O criptônio, a última camada, é a camada N, 8 elétrons. Tá? Então, todos os gases nobres apresentam na última camada eletrônica, a camada de valência, 8 elétrons. E não é à toa que a gente já comentou, né, no vídeo anterior, que os gases nobres, eles são elementos químicos de altíssima estabilidade, tá? Então, por eles apresentarem, assim, são elementos químicos, né, por apresentarem átomos de alta estabilidade, eles acreditam que a tendência, né, de acontecer as ligações químicas é para que os átomos, né, que se unam, né, através das ligações químicas, a tendência é que se configure, né, essa tendência de manter 8 elétrons sempre na última camada, na camada de valência de cada átomo, tá? Isso foi objeto de estudo, né, de 2 físicos, né, um americano e um alemão, que propuseram aí em 1916, né, uma teoria, né, chamada teoria do octeto, tá? Essa teoria diz que um grande número de átomos, né, adquire estabilidade sempre quando apresenta 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Então, segundo eles, né, eles acreditam que a tendência dos átomos é sempre adquirir 8 elétrons na camada de valência ao se combinarem com outros átomos, tá? Então, a tendência nas ligações químicas é de que os átomos adquiram aí 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência, tá? Essa é uma característica, lembrando, dos gases nobres, tá? Que apresentam aí grande estabilidade, né? Estabilidade eletrônica, por apresentarem aí 8 elétrons na última camada, na camada de valência, tá bom? Vocês vão ver um exemplo agora, vendo o primeiro tipo de ligação química, que é a ligação iônica, tá? Na ligação iônica tem um exemplo aqui, que eu vou explicar já já, de formação de 2 substâncias, né, de 2 substâncias químicas, onde há aí essa transferência, né, de elétrons e a estabilidade, né, da última camada, da camada de valência, em 8 elétrons, né, mantendo assim a estabilidade do átomo, tá? Mas antes vamos definir, né, o que é uma ligação iônica. Bom, a ligação iônica, ela o próprio nome já diz, né, ela é o resultado, né, da atração entre cátions e ânions, tá? Então, ela é resultado da atração, né, entre átomos de cargas elétricas contrárias, tá? Em geral, a ligação iônica ela vai acontecer entre átomos de um metal com um não metal, tá? Então, normalmente, os átomos que se unem em ligação iônica é um átomo de um elemento químico do tipo metal com um átomo de um elemento químico não metal, tá?
As substâncias que são formadas na ligação iônica, geralmente elas são chamadas de compostos iônicos ou substâncias iônicas, tá? Os dois exemplos que a gente tem aqui, pessoal, e que eu vou explicar para vocês, mas não aqui pelo texto, que tá bem assim... Aqui no texto tá bem complexo, tá? A explicação. Eu acho que vendo pelo desenho aqui embaixo vai ficar mais fácil. Os dois exemplos que a gente tem aqui é o caso de um dos componentes do sal de cozinha, o cloreto de sódio, tá? E o cloreto de cálcio, tá? Que são duas substâncias químicas que são resultado aí da união entre um metal e um não metal, tá? Que é o caso do cloro, que é um não metal, né? E o sódio e o cálcio, que são dois metais, tá? Então, deixa eu apontar a câmera aqui para o esquema. Eu vou explicar através do esquema, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Como que funciona uma ligação iônica, tá? Vamos lá, então. Bom, então, vamos começar pela formação do cloreto de sódio, tá? Então, no cloreto de sódio, a gente vai ter, então, a união entre um átomo de sódio, que é o Na. Deixa eu apagar essa beiradinha aqui que ficou feia, né? Um átomo de sódio com um átomo de cloro, tá? Não repara na minha letra, não, porque eu tô meio fora de posição aqui para poder escrever, tá? Então, a gente tem a combinação entre um átomo de sódio, que é o símbolo químico Na, e um átomo de cloro, que é o Cl, tá? O átomo de cloro, vamos analisar ele aqui no cantinho, olha. O átomo de sódio, o átomo de sódio, ele tem, vamos analisar, olha, ele tem 1, 2, 3 camadas eletrônicas, tá? Ele tem 11 prótons, consequentemente ele tem 11 elétrons. Só que esses elétrons, eles estão distribuídos nessas 3 camadas eletrônicas, olha, sendo que na última camada só tem um elétron, olha. A camada de valência, né, que é a última camada eletrônica aqui do átomo de sódio, tem só um elétron. Enquanto que essa segunda camada aqui, olha, a primeira camada tem só 2 elétrons. A segunda camada eletrônica tem 8 elétrons, tá? Tem 8 elétrons. E a última camada tem 1. O que vai acontecer se esse átomo perder, né? Perder esse elétron? Esse átomo não vai ficar mais estável, porque aí ele vai ficar sem essa última camada e a última camada dele vai passar a ser, então, a camada que vai ter o quê? Os 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, ele vai ficar um átomo mais estável, tá? Então, acontece o seguinte, esse átomo de sódio, ele vai então, olha, perder esse elétron. Se ele perder o elétron, ele perdeu uma carga negativa, concorda comigo? Ele perdeu uma carga negativa. Se ele perder uma carga negativa, ele vai virar um cátion, tá? Então, o átomo de sódio virou um cátion. Aí, eu tinha um átomozinho de Cl, um átomo de cloro ali pertinho. Olha aqui que o átomo de cloro, olha como que ele é. O átomo de cloro, ele tem 17 prótons, tá? E a última camada dele, a última camada do átomo de cloro, tem, na sua camada de valência, tem 7 elétrons. Se esse átomo de cloro se aproxima, né, do átomo de sódio, o
que vai acontecer? Esse elétron que o átomo de sódio perdeu vai justamente para quem? Vai aqui para o átomo de cloro. Porque esse átomo de cloro, ele tinha só 7 elétrons aqui na sua camada de valência. Pegando esse elétron do átomo de sódio que ele perdeu, ele vai adquirir mais um. Ou seja, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Tá? Então, ele vai ficar estável, vai ficar um átomo estável. Pronto, formou-se uma substância química. Formou-se uma substância química chamada NaCl, cloreto de sódio. Tá? Olha, se o sódio perdeu um elétron, ele é positivo, ele é um cátion. Enquanto que o cloro recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, ele vai ficar com mais carga negativa do que positiva. Se ele tem 17 prótons e tinha 17 elétrons, ele vai passar a ter 18 elétrons. Então, o Cl vai ficar negativo. Tá? Então, essa é uma ligação iônica. Tá bom? A mesma coisa acontece com a formação do... que isso do cloro está sendo mostrado aqui, né? E eu mostrei aqui. Mas do cloro está sendo mostrado aqui, ó. Olha o que acontece com o cloro, tá? Então, aqui, ó, o sódio, né? Ele perdeu o elétron, né? E o elétron que o sódio perdeu, olha para onde que veio, né? Veio aqui para o cloro, tá? Porque o cloro tinha 7 elétrons, né? Na última camada, na camada de valência, tá? Então, aquele elétron que o sódio perdeu, veio aqui para o cloro, tá bom? Agora, quando a gente tem, no caso do cálcio, o cálcio, ele já tem, olha, na sua camada de valência, o cálcio tem 2 elétrons, tá? Então, o cálcio tem 2 elétrons. Se ele perde, aqui é a mesma coisa, se ele perde esses 2 elétrons, se ele transfere esses 2 elétrons, a última camada dele também vai passar a ter 8 elétrons. Então, é vantagem para esse átomo de cálcio aqui transferir esses 2 elétrons. Só que aí, no caso, olha, ele perdendo esses 2 elétrons, olha, ele vai virar um cálcio 2+, porque ele vai perder 2 elétrons, cálcio 2+, tá? Só que aí, ele vai atrair só um átomo de cloro? Não. Aqui, no caso, ele vai atrair 2 átomos de cloro. Por quê? Por que ele vai atrair 2 átomos de cloro? Porque cada átomo de cloro vai pegar um elétron desse daqui do cálcio, tá? Então, esses elétrons que o cálcio perdeu, que o cálcio transferiu, cada átomo de cloro vai pegar para ele na sua camada de valência, tá? Porque cada átomo de cloro tem 7. Então, aqui, olha, esse átomo de cloro, ele tinha 7, passa a ficar com 8. E esse outro átomo de cloro tinha 7, passa a ficar com 8 também. Porque um desses 2 elétrons que foi transferido veio para um átomo de cloro e o outro veio para o outro átomo de cloro. Com isso, vai se formar uma substância química chamada CaCl2, tá? CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Então, aqui eu vou ter 2 átomos de cloro e um átomo de cálcio só, tá? 2 átomos de cloro e um átomo de cálcio, certo? Isso é uma ligação iônica, tá? Agora, vamos ver a ligação covalente. Na ligação covalente, não acontece essa transferência de elétrons, tá? Na ligação covalente,
vai acontecer o compartilhamento dos elétrons, tá? Então, na ligação covalente, ocorre uma união entre os átomos, onde os elétrons, eles vão formar pares, tá? Eles vão ficar emparelhados, tá bom? Então, olha, normalmente, né, a ligação covalente, ela é muito comum acontecer entre os átomos dos não metais, tá? Então, geralmente, os átomos daqueles elementos químicos lá da tabela periódica que a gente viu, dos não metais, geralmente, quando eles se unem, eles formam substâncias químicas, né, através de ligação covalente, tá? E aí a gente chama, né, essas substâncias de moléculas, ou substâncias covalentes, ou substâncias moleculares, tá bom? Aqui a gente pode citar, olha, o caso, por exemplo, né, da união entre o átomo, que está sendo mostrado aqui, né, entre um átomo, né, de hidrogênio, mais outro átomo de hidrogênio, aí nós vamos ter a formação do gás hidrogênio, tá? Então, quando a gente tem, olha, dois átomos de hidrogênio, ó, dois átomos de hidrogênio, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio com um próton e um elétron. E aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio com um próton e um outro elétron, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles se aproximam, mas eles não transferem um elétron para o outro. Eles apenas se aproximam e compartilham os elétrons. Eles unem aqui a camada de valência, olha, eles se unem pela camada de valência e ficam em compartilhamento, né, desses dois elétrons que eles apresentam, tá bom? Então, isso é uma ligação covalente. E assim eles vão formar a substância química, né, no caso aqui uma molécula, chamada gás hidrogênio. A mesma coisa, pessoal, acontece para a formação do gás oxigênio, tá? O gás oxigênio é formado através de uma ligação covalente entre o quê? Entre dois átomos de oxigênio, tá bom? Então, o gás oxigênio não é apenas só a letra O. Só a letra O é o elemento químico oxigênio, tá? Então, quando eu tenho um elemento químico mais outro elemento químico oxigênio, eles vão se aproximar, os átomos desses dois elementos químicos oxigênio se aproximam, compartilham os elétrons, tá? Eles vão compartilhar os elétrons entre eles e assim eles vão formar a substância molecular, né? No caso aqui a molécula ou substância covalente conhecida como gás oxigênio, tá? A mesma coisa é com a água, só que com a água acontece entre elementos químicos diferentes, tá? Então, com a água acontece com dois elementos químicos diferentes. O oxigênio, o elemento químico oxigênio e o elemento químico hidrogênio, tá? Então, do elemento químico hidrogênio, a gente vai ter quantos átomos do elemento químico hidrogênio? 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Então, a gente tem mais ou menos isso daqui, ó. 2 elementos químicos hidrogênio, compartilhando elétrons com quantos átomos do elemento químico oxigênio? 1, tá? Então, a gente tem isso daqui. Esse compartilhamento de elétrons entre esses 3 átomos, tá? São 3 átomos, porém são 3 átomos de apenas 2 elementos químicos diferentes, tá? Hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de ligação covalente,
tá bom? Então, lembrando que a ligação covalente, a tendência é sempre acontecer entre os não metais, tá bom? E, finalmente, a ligação metálica. A ligação metálica, ela só acontece entre os átomos de metais, tá? Então, a ligação metálica só vai acontecer entre os átomos daqueles elementos químicos que fazem parte dos metais lá da tabela periódica, tá? E os átomos de metais, eles têm a tendência a formar cátions, tá bom? Então, isso vai permitir que os elétrons, né, eles fiquem como se fossem assim, como se eles se unissem, né, os átomos eles se unem, e aí eles formam como se fosse uma nuvem de elétrons, uma nuvem eletrônica, tá? Então, eles formam uma liga metálica, que a gente chama, tá? Isso forma, assim, uma atração muito forte entre os cátions, tá? Então, não há nem perda e nem ganho de elétrons aqui, tá bom? Os átomos, eles se unem, tá? Eles se unem e eles ficam compartilhando esses elétrons, olha, são todos cátions, né? São todos átomos cátions, né? Eles se unem, se aproximam, tá? Se unem, se aproximam, e aí eles ficam assim ligados, e os elétrons, eles ficam todos em movimento, tá? Dentro dessa liga metálica, né, que a gente chama, tá? Então, os elétrons é como se eles ficassem soltos aqui, olha, circulando, né, pelos átomos, por todos os átomos que formam essa ligação aqui, tá? Por isso que isso só ocorre geralmente em átomos de metais. E isso explica o porquê um pedaço de ferro ou um fio de cobre, né? Por que eles são assim tão resistentes e por que eles são também tão assim bons condutores também, tanto de corrente elétrica, né, de eletricidade, e bom condutor de calor também, de condutor térmico também, tá? Porque eles ficam aí fortemente ligados, tá? Nessa corrente elétrica aqui, tá bom? É graças a essa circulação aqui dos elétrons que fica entre os átomos, tá? Dos elementos químicos aqui, que são todos metais, certo? Essa, então, é a ligação metálica, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de ligações químicas que existem. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, certo? Aqui a gente termina, então, o tema 5 a gente termina a unidade 2 do livro. As atividades dessa semana, pessoal, tem muitas questões abertas, tá? Qualquer dúvida, antes de preencher direto no Forms, faça por escrito, faça num papel por escrito, tá? Qualquer dúvida, tira foto, me manda primeiro, pergunta, tá? Tira dúvida comigo, professor, é assim mesmo, tal, eu fiz certo, tal, antes de enviar direto, tá bom? De responder direto lá no Forms e já enviar a sua resposta, tá bom? Então, aqui a gente termina. Muito obrigada, até a próxima semana, fiquem todos com Deus, um beijo, qualquer dúvida pode me chamar. Até mais, tchau!